palavra no meu coração. Tonight the Lord put something in my heart. Ele está restaurando o tabernáculo de Davi. Restoring the tabernacle of David. E ele está restaurando o governo He's messiânico. restoring the messianic government. E aonde existe o governo de Deus, And wherever their government of God is acting, existe paz. there's peace. Aonde existe o governo, a mão de Deus, Where the hand and the government of God is, existe shalom, there's shalom, existe harmonia, there's harmony, existe paz, there's peace, nada quebrado, nada nothing broken, faltando, nothing missing, existe a presença de and the Deus. presence of God. E muitas pessoas que estão aqui essa noite And a lot of people that are here tonight têm experimentado a paz have de Deus, experimented the peace of têm God, experimentado o shalom the de Deus. shalom of God. Mas existem algumas áreas But there's some areas nas nossas in vidas, our lives, nenhum de nós ainda alcançou none a of us perfeição, have achieved perfection apesar de yet. que em Cristo But in posicionalmente Christ, nós we temos a position perfeição. ourselves with perfection. Mas existem algumas áreas But there are some places que o inimigo tem roubado a sua where the paz, enemy has stolen your peace, que o inimigo tem te deixado com where medo, he has left you afraid, aonde que você vê uma ausência where you daquele see an shalom, absence daquela of bênção de shalom Deus. and of that blessing from God. E esse lugar, And this place tanto o de shalom, da falta dele, of shalom or the lack of it está diretamente relacionado is related to com o governo de the Jesus. government of Jesus. Eu quero te mostrar isso na And I palavra want de to show Deus. you this in the Word. Se você tinha uma If you Bíblia aí, have você your pode abrir Bible, you comigo can open it with me em Isaías in 9, Isaiah 9, versículos 6 a 7. verse 6 to 9. Isaiah 9, verse 6. E diz assim: porque um menino nos nasceu, A child has been born for us, um filho nos foi dado, a son has been given, o governo está sobre os seus ombros. and the government rests upon his shoulders. Ele será chamado Maravilhoso And he will be Conselheiro, called Wonderful Counselor, Deus Poderoso, Almighty God, Pai Eterno, the Everlasting Father, Príncipe da Paz. Prince of Peace. Ele estenderá o seu governo And he will extend his government, e haverá paz sem fim and there will be endless peace sobre o trono de Davi upon the throne of e David sobre o seu reino, and upon his kingdom. estabelecido e mantido com justiça e retidão, Will be established and upheld desde by agora para justice and sempre. righteousness from now and forever. O zelo do Senhor dos Exércitos fará The isso. zeal of the Lord of armies will do this. Então a palavra diz aqui que o governo está sobre os seus So ombros, the word says that the government was upon his e shoulders. do aumento deste governo And the increasing of this government haverá o aumento da paz. will mean the increase of peace. Quanto mais o governo, However much government, mais shalom, more peace. e não haverá fim. And there will not be end. E diz que ele será o príncipe And it says he will be the prince da paz, of peace, o maravilhoso the conselheiro. marvelous counselor. Então, aonde que é o conselho So de where Deus, his counsel existe is, paz. there is peace. Aonde há o governo de Where his Deus, government existe is, shalom. there is shalom. E aonde existe a falta do And governo, where there's a lack of his government, aonde existe a falta do where there's conselho lack de of Deus, his counsel, existe falta de there's a paz, lack of peace. existe desordem. there's disorder. Por isso que fala, o mundo estava em That's escuridão why it says in the Bible, the world was in darkness, e foi nos dado um menino. and there was a child E that was esse given. menino, And this O child, Senhor Jesus, the Lord Jesus, o governo está the sobre os seus government was ombros. upon his Eu shoulders. tenho uma boa notícia And I para have good news for você, you. que o governo de Deus The já government chegou. of God has come. O reino de Deus é The kingdom chegado. of God has come. E aonde existe o reino And de where Deus, his kingdom is, existe justiça, there's righteousness, existe paz, there's peace, existe alegria no there's Espírito joy in the Santo. Holy Spirit. Aonde que o inimigo tem Where roubado the a sua enemy has paz, stolen your aonde que ele peace, tem roubado a where he's justiça na sua stolen família, no righteousness seu in your trabalho, family na and in sua your work empresa, and in your no seu job, in your ministério, ministry. essa noite Tonight, nós podemos clamar, we can call, como Jesus falou: as Pai, Jesus said, Father, santificado seja o teu nome, sanctified be venha your o teu name. reino, May your kingdom seja come. feita a tua May your vontade, will be done na terra on earth como ela é feita nos as it céus. is in heaven. E então a paz de Deus, And so the peace ela of é God liberada is sobre a área da sua released vida. upon every area of Jesus your life. comprou Jesus purchased essa paz this peace com o seu with sangue, his blood pelo seu sacrifício na through the cruz. sacrifice E on the hoje cross. Deus deseja And tonight God que nós desires venhamos caminhar that we would walk em shalom na nossa in família, shalom in our em families, shalom no nosso in casamento,
casamento, in shalom in our em marriage, shalom com os nossos filhos, with our children, em shalom na nossa empresa, no nosso in our trabalho, business, in our job, em shalom nas nossas comunidades, with our community, em shalom com a comunidade shalom internacional in the aqui em international Tulsa, community in shalom com a Tulsa, comunidade de shalom in brasileiros, Brazilian community, shalom entre as nossas shalom in casas. between our homes. Isso vem This comes pelo governo de Jesus. from the government of Jesus E o Christ. governo de Jesus já And the veio, government of Jesus Christ mas é um mistério, is a mystery porque Jesus ele veio como um because cordeiro Jesus came as a lamb na primeira vinda the first e ele time, virá como um leão na and he will segunda. return as a lion. Se nós vamos lá no livro de If we go Apocalipse, to Revelation, fala assim: it says, aquele que está sentado no the trono one who sits on the e ao throne, cordeiro, and to the seja o domínio, Lamb, a honra e a be the glória. dominion, the E ali honor, nesse and the momento glory. todo o And at domínio this será moment, entregue all dominion a will Deus. be given to God. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, But while we're here on the earth, enquanto nós estamos aqui nessa while we're vida here on que ela é this life, passageira, this fleeting life, você e eu, you and I, nós temos a oportunidade, we have an nós temos o opportunity. livre-arbítrio We have free will de ir para a esquerda to go left. e de ir para a direita. to go right. Mas se o mandamento de Deus está But no if meio, God's a palavra de desire Deus is for us to go in the fala: middle. não se permita ir para a direita nem para a says, "Don't go to esquerda, the left mas or the right. ande no caminho do Walk Senhor, in the way of the ande no Lord. caminho Walk estreito, in the straight and porque narrow nesse path. caminho estreito Because in the narrow path, existe vida, there's life, existe libertação, There's freedom. existe cura, there's healing, existe um poder there's power que Jesus já liberou na that cruz. Jesus has released on the E cross. esse poder do Espírito And this Santo, a power presença from the de Holy Deus, da Spirit, palavra de His Deus, presence of God, His já foi word, liberado has sobre a been igreja. released upon the church. Mas enquanto Deus ele promete But God promises que nos últimos tempos ele that vai in the restaurar last days todas as He's gonna coisas, restore all que o things. tabernáculo de The Davi vai ser tabernacle of David will restituído. be restored. Nós falamos que é a primeira vez que Deus We ele said quer here in our first restaurar. time that God wants to A restore. última vez que nós encontramos aqui nós falamos da We aliança spoke about the covenant. e hoje nós queremos continuar And falando today we're sobre going o to continue governo de talking about Deus. the government of God. Deus God quer governar wants to govern o seu casamento. your marriage. Deus quer ser Senhor He wants to be Lord sobre a sua casa, over your home, sobre essa igreja, Over this church, sobre essa cidade. over this city. E Ele vai reinar and He will reign através de pessoas through your life, como eu e você. like you and me. Você quer ser parte desse You want to exército be part of this army que vai falar: Deus, that says, eu Lord, quero ser I governado want to be governed pela tua vontade. by your will. Eu quero ser totalmente I wanna be rendido completely à palavra surrendered de to your Deus word e à voz do in your Espírito Santo. voice of the Holy Porque à Spirit. medida que você tomar passos de Because fé as you walk by faith, e você falar: Deus, eu quero entregar and essa you área say, da God, I minha want to vida. give you this part of Agora eu my quero life. entregar mais Now I essa want área to da give minha this vida. part of my life. Deus vai encontrar você God nessa will área find you in that com uma place. medida maior de With a shalom, greater com uma measure medida of maior da shalom, paz a dele, greater com uma measure of medida peace, maior da a alegria greater dele. measure of E cada vez joy. que você And experimentar every mais time dessa that you glória, experiment this joy, this glory, você vai falar: Deus, aonde mais you're going to say, what else eu preciso me render do I para need to o teu surrender to mover? you, to your government? E aqui em Isaías In Isaiah, fala que ele será chamado it says he maravilhoso will be marvelous conselheiro, counselor, poderoso Deus, powerful God, e porque ele é o rei, because he is the king. ele vai estender o seu domínio e He nós will teremos extend paz his sem dominion, fim. and we will have peace with no end. Nós sabemos aqui que no mundo tereis We aflições. know that in life we will have afflictions. Nós sabemos que nós temos aflições. We have afflictions. Mas Jesus falou: tem de bom But ânimo. Jesus said, have Eu good venci cheer. o mundo. I overcame Eu deixei the a world. minha paz. I Eu give quero you my que a minha peace. paz, que I está want acima my de todo peace will be entendimento, over venha every guardar o seu understanding, coração, that a it would sua rule mente, your a sua heart, your vida. mind and your life. Aleluia! Hallelujah. O shalom de The Deus shalom of God está em direta correlação com o is governo de related Deus. to the government of Aonde o God. governo de Deus é Where the estabelecido, government of God is established, shalom the floresce. shalom flourishes. onde resistimos o governo de Where Deus, we resist the government nós of God, perdemos o we shalom lose His shalom. que Ele já nos deu, que That Ele He já already gave comprou, us, que Ele He já already trouxe. purchased, and He already gave Toda it. a área da nossa vida Every area of our que life não está rendida ao that is not governo de surrendered Deus, to
his lordship, tende a perder esse shalom. you risk losing the A shalom. medida do nosso shalom, da nossa As paz, the measure of our peace and revela o shalom quanto nós estamos vivendo do reveals how governo much de we are Deus. submitted to his government. Deixa eu fazer uma definição So do let shalom me de do a paz. definition of shalom, of Se você for lá peace. e pegar a palavra shalom, If you go to the Hebrew to get the word shalom, e eu não consigo ler aqui porque é um alfabeto I can't diferente, read it and pronounce it, mas ele é muito mais do que paz. but it's much more than peace. A raiz da palavra The significa root of the word means completar. complete, Completar. completion. O que na sua vida ainda não está What in your completo? life is not complete? Seu chamado já foi Your completo? calling has been completed. O desejo de Deus na sua família, The desire com a that God sua has for filha, your com seu family, filho with já your se child, your completou? son, your daughter, has it come to O fruition? seu entendimento Your understanding e harmonia com a and vontade de harmony Deus? with the perfect will A of palavra God. shalom significa The word tomar shalom means inteiro, to take tornar entire, inteiro, to be complete. ou seja, alguma coisa que está quebrado Something broken se torna inteiro, becomes complete sem falha, sem with quebra. no brokenness. Significa tornar pleno, It means to be full, pagar to integralmente, be completely paid, cumprir completamente, to be completely estar em restored harmonia. and harmony. Da mesma raiz de shalom, The same root of shalom, existe a palavra shalem, there's the word shalem, que significa completo, which means complete. shilem, Shilem, que significa pagar which totalmente means uma dívida, completely paid a reparar debt, um dano, to repair something broken, e a palavra shalom, and shalom. que é um estado de It's a plenitude, state of fullness, de integridade. integrity. No pensamento Fullness. hebraico, o shalom é o estado de vida que existe quando tudo está funcionando de acordo com o propósito e governo de In the Deus. Hebrew thought, the word shalom is the state of life that exists when everything is working according to the way that it was supposed to work and under God's design. Não é a ausência de guerras, It's not the absence of war, mas é a presença e a ordem de but Deus. the presence and order of God. Shalom não é simplesmente a ausência de um conflito, It's not the absence of conflict, mas é a presença do reino. but the presence of the kingdom. É a ordem de Deus The order of God substituindo o caos, substituting a chaos. verdade substituindo a mentira, The truth substituting the a lie. justiça substituindo a Righteousness injustiça, substituting o amor injustice. substituindo o Love ódio, substituting hate. e a vida tudo aquilo que foi And quebrado. life, everything that was broken. E é a pergunta que eu tenho para você e para mim: So the question I have for us tonight, quanto de shalom how much of shalom você tem experimentado have you na experienced sua mente, in your mind, nas suas in emoções, your emotions, na sua família, in your family, no seu trabalho, in your work, no seu chamado, na in sua your, vocação, in your calling, no nosso pequeno grupo, in our small groups, na nossa comunidade? in our community? E aí eu te peço para fazer pergunta também: quanto espaço o governo de Deus tem tido nessas How áreas? much of the government of God has been able to have access to these areas Você in your life? poderia enxergar uma correlação em alguma área da sua vida agora que você tem experimentado um Is shalom, there a place in your harmonia, life that you can ordem, see, a yes, I presença have de Deus? experimented the shalom E aí of você God in vê my ali o life. governo de And you Deus. see his rule Você in vê a your voz life. de You see Deus, his voice a palavra leading you, escrita, a his palavra spirit and his de word Deus. guiding you. E você consegue talvez enxergar And uma you área can da sua see vida. maybe an area in your life. Todos nós aqui All somos of us imperfeitos. have. We're not perfect. Que você fala, eu acho que ainda não está I think completo. it's not completely restored. It's not, Tem it's not alguma coisa whole. quebrado. There's something broken. E você consegue ver que talvez Can o you governo see de Deus maybe ali the government talvez of God possa não estar tão maybe forte. it's not completely strong in that Porque area. essa noite Tonight é uma noite is a night aonde que você, where you eu, and me nós vamos clamar pelo are going governo to de call Deus. upon the Nós vamos government nos of God. arrepender das We're gonna áreas repent from the areas aonde que Jesus não tem where reinado. Jesus doesn't reign, Porque nós queremos o because we shalom. want his O coração shalom. de Deus hoje The heart of God está today cheio de is paz, full of cheio peace, de plenitude, full of fullness, cheio de wholeness, prosperidade, prosperity, cheio de alegria, joy, cheio de full conexões, of what? conexões Connections que Ele já liberou sobre a that sua he's vida. released upon your life. Mas ela precisa
but it needs chegar no lugar to get to the place onde o governo de Deus chegou na sua where the vida. government of God has Porque gone o in your life. Senhor é Jesus. Because Jesus is Lord. No último dia, In the last day, muitos vão falar para Jesus: many will say to Jesus, 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 eu fiz todas essas I obras. did all these amazing Eu things. expulsei os demônios. I cast out Eu devils. I profetizei. prophesied in your E name. o Senhor não me deixou entrar no And teu you didn't let me reino. come into your kingdom. Jesus vai falar para And ele: Jesus will say, apartes de mim, away from me, vós que pratica you who iniquidade, practice iniquity, porque você nunca because you never me conheceu como Senhor. knew me as Lord. Eu nunca fui Senhor I da never sua was vida. Lord of all Eu your nunca life. fui Senhor do I seu was not ministério. Lord over Eu your nunca fui ministry. Senhor I da wasn't sua Lord célula. over your- Eu nunca your fui Senhor da small sua group. I wasn't pregação, Lord da over sua your- família, over do your seu word, your coração. family, your heart. Esse vai ser um momento terrível. And this is a terrible moment. Mas esse não vai ser a But sua this is história. not gonna be your Esse vai story. ser não a minha This is história. not my story. Porque nem todo aquele que Because me no chama one de everyone Senhor that calls me Lord, Lord, entrará no reino dos will come céus, into the kingdom mas of aquele heaven. que faz a vontade But do meu the Pai, one that does the will of my Father. mas aquele que se submete The one that submits ao governo de to the Deus. government of God. Se a gente for olhar como Jesus nos ensinou isso, If we look how Jesus taught Jesus us foi this, nos ensinar a orar. He taught us how to pray. Qual foi a primeira frase What da was the oração? first phrase of the prayer that he taught us? Imagina os Imagine discípulos the vindo disciples o poder na vida de Seeing Jesus. the power of God Os in demônios Jesus' sendo life. expulsos, The os demons mortos were fleeing. ressuscitam. The dead was A autoridade com que ele falava, authority that he a spoke, glória que estava the na vida glory that was in dele, his life, a unção, a presença, anointing, the presence, o amor, the love, a humildade, the a humbleness simplicidade, the simplicity that Jesus a provisão abundante. had, abundant provision Eles that falaram: me followed ensina him. a orar. And the disciples said, Me teach me ensina to a orar. pray. Teach me to pray, man. Tá Teach bom, me vou to te ensinar, pray." vem cá. So he said, come on, let me show you how to pray. Pai nosso, Our Father, que estás nos céus, who is in heaven, santificado hallowed seja o teu nome. be your name. Venha o teu reino, Your seja a kingdom tua come. vontade. Your will be done feita aqui na terra, here on earth como ela é nos céus. as it is in Você heaven. quer ter uma vida de You poder? want to have a life of power? Você quer ter uma vida de You want to have significado? a life of meaning? Você quer ter uma vida onde que a mão de You Deus want to have a life where é the presente hand com of God você? is upon your life? Ela começa It starts com o governo de with the Deus government of sobre a God sua upon vida. your life. O governo de The Deus government sobre o seu of God dia. upon O your governo day. de Deus The sobre a sua government of semana. God O upon governo your de week. Deus sobre o seu trabalho. Upon your job, O governo de career. Deus sobre as suas The government of decisões. God upon your Existe uma decisions. paixão no coração de Passion in Jesus Jesus's heart. que ele falou: Pai, And he seja said, feita a tua "Father, vontade. let your will be Venha o done. teu reino." Let your kingdom come. E eu penso, And I think como simples homem aqui as com você, mere irmão e men irmã, and women here, como how que nós não vamos are we not going aceitar, to accept embraçar, abraçar and embrace o reino de the Jesus? kingdom of E Jesus? quão humilde é o Senhor, And how humble is the que Ele Lord permite a gente, that He allows us às vezes, fazer o que a gente to quiser. do whatever we want. E quão grande é o privilégio que And nós what a temos privilege that we have de falar: Senhor, to say, Lord, qual que é a tua what is vontade? your will? E Ele revelou a vontade dele And na he palavra de reveals Deus. his word through A palavra de his will Deus through his é a word. vontade de His Deus. A word palavra is de his Deus will. foi escrita. His word was A written. palavra dele nos guia. His word A palavra guides us. dele é lâmpada para o nosso It's pé. the lamp for our Então a feet. pergunta que nós temos So que the fazer: question o that que we a tua need to palavra ask, diz what sobre does your word casamento? says about O que a tua marriage? palavra diz sobre o meu What does trabalho? your word say O about que a tua my palavra job? What fala does your sobre meus word say about my relacionamentos? relationships? Que nós sejamos um povo da palavra, May we be a people of the um povo que é word, guiado. a people that is led by the Spirit. Aleluia. Amen. E como que a palavra de Deus diz? And what does the word of God promessa, say? The promise Ele está restaurando is that He's restoring povo a people apaixonado pela sua glória, pela that's sua in love with presença, His glory, pelo seu His governo. presence, His government. A tenda de Davi. The tent of David. Eu queria primeiro dar 3 exemplos I aqui: wanted to Davi, give Jesus e a 3 igreja examples. primitiva. David, Jesus, E depois and voltar para a sua vida, para a minha first vida. church of Acts. Então olha só, o reino de Deus So the kingdom of God vem aonde que a vontade dele é estabelecida. is where his kingdom is established. Se você tiver uma Bíblia, abra em 1 Samuel 1 Samuel, 5:17. Vamos ver alguns versículos, senão eu vou ler aqui we're para going to have a você. few verses here. Um contexto. The context, Davi acaba de ser
ungido rei. David had just been anointed king. E agora, depois de muita espera, ele tomou Jerusalém. And after a long time, E ele é rei. he got Jerusalem and he's the king. Ele conquista Jerusalém. He conquers Jerusalem. Imediatamente, And immediately after, os filisteus decidem atacá-lo. the Philistines decided to attack. Humanamente, Humanly speaking, Davi, David ele era um grande guerreiro. was a great warrior. Ele já tinha vencido Golias. He had already overcome Ele já Goliath. tinha liderado He had exércitos, been the leader of the army. derrotado muitos inimigos. He had defeated several enemies. Mesmo assim, But even though 1 Samuel 5,17, 1 Samuel 5, ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, as they found out that David had been anointed king of os Israel, filisteus foram contra the Philistines Davi em went Jerusalém com against todo o seu him exército. with all of their army. Então não foi apenas com um pouquinho de gente, So it wasn't just a little bit of eles people. foram com tudo, The entire um army exército enorme. went to attack the king. Então o que Davi fez? So what did he do? Ele poderia falar, eu sei fazer isso, ó, He could say, "Oh, I know how to do minha this. especialidade. This is my Já specialty. derrubei Golias, I already defeated já ganhei Goliath. tantas derrotas. I already defeated so Sou many abençoado enemies. por Deus. I'm blessed by God. Vamos lá. Let's go." Não foi isso que ele But that's fez. not what he did. Ele foi consultar ao Senhor. He went to consult with the Lord. Senhor Deus Todo-Poderoso, Lord God, Rei do powerful, universo. King of the universe, Rei de Israel, King of Israel. eu devo atacá-los? Should I attack them? O Senhor vai entregá-los na minha Will the mão? Lord give them to me? Deus responde, And God answered him, sobe, "Go, porque certamente entregarei os filisteus das tuas mãos. because I will give them to your hands." Davi obedece, Davi crê. So David obeyed and believed. Resultado, vitória. The result was victory. E ele chama o lugar de Baal Perazim, o Senhor rompeu meus And he inimigos. named the place, "The Lord overcame my enemies." Deus deu para Davi uma grande He vitória. gave to David a great Qual que é a victory. vitória que What's Deus the tem victory preparado that para God has você prepared for you? e que Deus está esperando você That God's consultar Ele? waiting you to seek Que Ele Him está and ask esperando Him. o que o governo venha. He's waiting for the government Que Ele to está come experimentando in o that governo nessa situação para in sua that vida. situation of your life. Será que você tem tido a Have humildade you had humility do rei Davi of the king, like the King David, de poder falar, Senhor, to say, "Lord, parece que eu devo it atacá-los, looks like I should defeat them, mas é o teu reino. but is that your will? It's Senhor your é o kingdom. rei. You are the king. Eu devo atacar eles? Should I attack? Eu vou por trás? Should I go Vou por to aqui the ou eu right, to the subo? left? Should I go up?" Sobe, Davi. And he said, "Go." Davi teve uma vitória he maravilhosa. gave him the victory. E eu quero profetizar I que wanna vitórias de prophesy Deus that estão vindo sobre a victory sua is vida. coming over your Vitória life. de Deus está Victory of vindo the Lord sobre is coming essa over igreja, this sobre esse church, povo, sobre os nossos upon your grupos. life, upon Não our por groups, força, not by strength, não por violência, not by mas violence, pelo Espírito but do through the Senhor. Spirit of the Eu Lord. quero declarar And I vitória wanna sobre a sua declare família. victory over your Eu life. quero declarar vitória sobre o seu Victory over your casamento. marriage. Eu quero declarar vitória como Declare mensageiro do victory Senhor, as a messenger from the ungido para Lord. pregar a palavra I'm de anointed Deus, to preach tonight pelo poder do Espírito from the Santo, power of the Holy que assim que Spirit. você abrir a sua boca, As you open os your demônios vão fugir, Demons are gonna os flee. enfermos serão The curados, sick are gonna be healed. aquelas pessoas opressas The vão ser people that are libertas, oppressed are going to be set free. porque há poder no nome de Because Jesus, there's há poder power na in the palavra name de of Deus, Jesus. There's power in the e word nós of vamos God. não no nosso And nome, we're not going in our name, mas no nome do Senhor but in the name of Jesus. Jesus. Agora veja o que aconteceu. Now look what happened. Passaram-se um tempo, Some time went by. os filisteus The Philistines voltaram a came atacar Davi, back to attack David again. pegaram outro exército, They got another army, falaram, vão lá, and they said, "Let's go. agora nós derrubamos Now we're eles. going to destroy them." Aí você poderia pensar, And you can think, Davi falou assim, pô, já ganhei uma vez, David Já- would think, "Oh, I already eu já won. sei o caminho. I already know how to go. Você sobe aqui. You go up there, defeat them." Sabe o que Davi fez? You know what David did? Em vez de fazer isso, ele perguntou a Deus, He asked the Lord, Deus, vou lá, vou subir "God, do I para go ganhar? up again?" Like, Sabe o que Deus falou? you know what God said? Não, No, não vai subir não, Davi. no, you don't go up. Em vez de você subir, Instead of going você vai up, fazer agora uma estratégia you're going to do a diferente. different Você vai strategy. por lado, vai You're vai gonna go- contornar e vai you're gonna atacar go eles around. por trás. And you're going to get them from behind. Rodei por trás, You're going to go from behind. espera Wait o som For the das sound. amoreiras, of the somente depois and go only after the Avance. sound.
Por then que you Deus ia advance. fazer isso? Why would God do it like this? Porque Deus está estabelecendo um princípio Because com God is Davi. establishing a principle E with Davi é um David. exemplo para mim e para And it's você, an example for me and que you deixou Deus tão apaixonado, that left God que ele in falou, eu love vou with construir a David. tabernáculo de He Davi said, de I'm novo. going to restore the Eu vou tabernacle construir of aquela David. tenda. I'm going to restore Porque that Davi tent. tinha um coração Because David had a heart Entregue para o Senhor. that was surrendered to the Lord. E o coração de And Davi, his heart ele queria obedecer ao wanted to Senhor. obey the Lord. Estava claro It was clear que aquela batalha não era de Davi, that battle was not David's que não battle. era Davi que ia ter a And glória. it wasn't David that was Porque going to have the Davi glory. sabia. Because David knew Prepara-se o cavalo para a that batalha. he could get his horse Mas ready a for vitória battle. vem But do the Senhor. victory comes from the Lord. Você pode se You can preparar, prepare. mas a vitória But vem the de victory Deus. comes from the Lord. Existe vitória de There's Deus na sua victory vida. for your life. E essa vitória não And vai this vir victory does not por causa dos come seus cavalos. because of your horse. Ela não vai vir por causa da sua It doesn't eloquência. come because of your Ela não vai vir por causa da sua sabedoria. It doesn't come because Ela of não your vai vir por wisdom. causa do seu mestrado, It doesn't do come seu, because of your do seu degree, pós-graduação. your Ela não vai vir doctorate por or your causa de master's nada degree, disso. But it doesn't come from any of that. Ela vem pela glória de Deus. It comes from the Ela vem glory pelo of God, poder de from Deus. the power Ela of vem God. porque Jesus é Because Senhor. Jesus is Lord. A Bíblia fala, The Bible says, agindo Deus, if God is moving, quem impedirá? who can stop him? Davi sabia disso. David knew Ele falou, that. se Deus está aqui And comigo, he said, if God is with me, a vitória é minha. the victory is certain. Mas se eu decidir ir na minha própria But if I força, decide to go in my own eu não strength, consultar a Deus, and I don't ask him, eu tô na minha consult with força. him, I'm in my own strength. aonde você tem ido Where travar have as you suas tried to batalhas go sem consultar to o Senhor? battle without consulting the Lord? Essa noite, Tonight, estou aqui para te chamar, I'm here to tell you, para arrepender. let's repent. Essa noite, eu quero me arrepender. repent Eu quero tonight. consultar a Deus. I want to ask Deus, God, aonde que eu estou indo? where am I going? Confiando Trusting na minha in força. my own strength. Olha o que aconteceu aqui And com look what Davi. happened with David. Ele obedece de He novo obeyed again, e ele recebeu a and he vitória. received victory. Ele derrotou os He filisteus. destroyed the 2 enemy. Samuel 5:25. 2 Samuel Israel 5:25. experimentou segurança, shalom e paz, received shalom and peace porque seu rei era governado because por their Deus. king was governed by the Havia Lord. shalom. There was shalom Em Israel havia in Israel. vida, There was life por causa que Davi because David obedecia ao Senhor. obeyed the Lord. O segredo de Davi não era a sua The habilidade, secret of David wasn't his ability, mas a sua submissão but his submission ao governo de to the Deus. government of God. Davi perguntava, He asked, ele ouvia, He listened ele obedecia. and obeyed. Deus dava vitória. And God gave him Deus victory. liberava God shalom. released his shalom. Davi venceu David overcame porque era mais governado pela voz de because Deus he was governed by the voice of God do que a sua and experiência. not his experience. Deus prometeu And God promised reconstruir a restore tenda de Davi, David's um tent povo sujeito. to a people ao that governo de submitted to the Deus. government of God. Existem vitórias hoje There's victory que today Deus quer liberar sobre a that sua God vida, wants to para a release sua upon your casa, life and your home. quando você se submete ao When you governo de submit Deus. to the government of God. Vou te contar uma história. Let me tell you a story. Há muito tempo atrás, A long time ago, eu ainda não era casado com a I Amber. wasn't married yet. E a Amber, ela foi com a família dela abrir um ministério internacional no I Brasil. moved to Brazil with my family to open a ministry in Brazil. Era um ministério bênção. It was a great E ministry. eu estava servindo nesse ministério. And he was serving in traduzi the alguns ministry. livros. He was translating some Não books. sei se eu era gerente de um estoque lá, He alguma was coisa a assim. stock room manager for the ministry. E aí eu já estava recebendo uma palavra que era para eu casar com ela. He was receiving a word that he was supposed to Ela marry tinha me. muita confirmação para casar And I comigo. had a lot of confirmation. A gente tá, é de Deus. And we were like, it's from the Lord. E aí eu tinha esse trabalho. And I had this job. Você vai casar, é importante ter um And trabalho, when you né? want to get married, it's important you have a job, right? Aí você sabe o que aconteceu? You know what happened? O diretor-geral do The ministério, director of the que ministry era o pai dela, was actually my dad. eles saíram do ministério. He left Era aquele the ministério da ministry. Joyce Meyer. It was the ministry of Joyce Meyer. Aí eles voltaram para os Estados Unidos. They returned to the United States. Aí teve o outro gerente, So another manager came in, gostava demais dele, and I liked him a lot. traduzia ele, I translated cara de for him. Deus. Great guy. Eu falei, beleza, vou ficar And I was aqui, like, yeah, I'm gonna stay here. porque esse cara é bênção. This guy's great. Eu preciso de um I need a trabalhinho job, que eu vou get casar. married.
Aí eu fui orar. And then I went to pray. Aí Deus falou pra mim, And God said to me, não, você vai sair. no, you're going to leave. Aí eu falava assim, And I was like, no. não, isso não é Deus, That's não. not God. Isso não é de Deus. Aí eu That's orava not de God. novo. And I went to pray Ah, again. não tô com paz. Oh, I don't have peace. Mas como que Deus não vai querer que eu fique lá? Oh, doesn't make sense. God doesn't want me to stay there. Aí eu falei, não, isso não é de Deus, No, não. that's not Aí eu tive uma ideia. Then I had an idea. Eu tenho 2 irmãos, os 2 são I bênçãos, have são de Deus, os 2 older são brothers. pastores. They're pastors, E eles não sabiam do contexto. and they didn't know the context. Aí eu peguei um que é mais inteligente. I got Os one 2 that são was muito really- inteligentes, mas um é mais Both really certinho. smart, but one's really Sabe aquele smart. bem nerd? You know the nerd. Aí eu fui e falei, ô, really. vem cá, And I said, come here. deixa eu te contar a Let me tell situação. you Tô the querendo situation. casar, I ter wanna esse get married, emprego. I have a Tô job. achando que Deus está I querendo think que eu God wants me to saio. leave O this que você job. acha que eu What do you think I faço? should do? Olha, as estatísticas demandam que Oh, quando the você vai ter statistics um say that casamento, when você you're going to precisa get de... married, then you need to have a Ele job. falou, a sabedoria não He's like, sai. Obviously, Aí eu falei, wisdom tá says vendo? don't Deus leave your falou, job. And Deus then I was falou. like, oh yeah, see, Aí eu não that's God. saí. And I didn't leave Aí the eu job. voltei lá pro trabalho. So I went back to my Aí office. aconteciam umas mudanças. There were some changes happening. O gerente, que eu gosto muito The dele, manager that I like mas a porque lot. não era vontade de But Deus because para it mim, wasn't God's will for ele me, falou, ó, Guilherme, em vez de você he ter came esse and he cargo said, aqui, hey, Gui, instead of having this role here, você vai ter esse. you're going to have this role Em vez de down seu salário here. ser esse, Instead of your salary being vai up ser here, esse. your salary is going to get cut to here. Aí eu falei, ih, And I was like, oh. isso não é bênção, não. That's not blessing. Aí eu virei para ele e falei assim, And so I looked at him and said, oh, interessante, that's interesting. porque o meu Deus, Because my God, ele me faz caminhar de glória em He glória. makes me walk from glory De fé to em glory, fé, from faith de to brilho faith, em brilho. from shining Isso to não tá shining. aparecendo. And this doesn't look like Him. Mãe, obrigado. Thank you. Aí eu voltei para casa. And I went home. Deus tem senso de humor. God is funny. Aí eu He fui has a dormir. sense of humor. I Fui went to dormir. sleep. I went to sleep. Aí eu acordei And I woke no up dia And seguinte, the next day, de cabeça para baixo. with upside down on A my minha bed. cabeça estava onde que meus pés My deveriam estar. head was Então assim, where my ó, foot was, and my feet were where my e eu head escutei was. a voz de Deus. And I heard the voice of Você God. está na direção You errada. are in the wrong direction. Eu falei, Deus me perdoa. And I said, God, forgive me. Eu fui lá no mesmo I dia. went to the same Falei day. assim, homem de Deus, And I went to the man você é of God. bênção. You're a blessing. Deus vai te abençoar. God's gonna bless Mas you. eu preciso de ir. But I have to leave. Porque Deus tem algo Because para God mim. has something else for Eu me. quero casar. I need to Eu não get tenho, married. eu não sei o que eu vou fazer, I don't know what I'm mas eu gonna preciso do, sair. Eu but I need to fui. get out of here. And so I left. Fui embora. Sem emprego, sem dinheiro, sem No nada. money, no job. Mas pouco eu sabia, But I did not, little did I know, poucos dias a depois, few days later, um evangelista em Belo an Horizonte evangelist in Bello me liga, called me falou, eu quero que você trabalhe and comigo. said, I want you to work with E me. nós vamos fazer isso, We're going to isso, do isso. this. Eu aceitei. We Foi uma bênção. accepted and it was a Não, blessing. não se passaram mais do que uma semana. Not 1 week later, Eu estava aqui nos Estados Unidos I was in the United States e 2 evangelistas and 2 evangelists ligaram para mim. called me Eu quero fazer 2 and I cruzadas. want to do 2 crusades. E eu quero que você organize And para I mim want lá you to em Belo organize Horizonte. them in Bello. Aonde que eu organizei uma cruzada And no I estacionamento do Mineirão com 30 mil pessoas, com cheia de salvação. Deus liberou muito da presença de God Deus. released His presence. Mas sabe o que eu aprendi? But you know what I learned? Bem-aventurado Blessed somos nós is the one quando nós não seguimos o nosso próximo who doesn't entendimento. follow his Quando own nós não nos understanding. apoiamos When no you próximo don't support entendimento, yourself on your mas own nossa understanding. confiança está When no your Senhor. trust is in the Quando nós Lord. obedecemos a When we voz do obey the Espírito, voice of the quando Spirit. nós obedecemos When a we palavra obey de the word of Deus, God. porque quando nós obedecemos, Because when we obey, nós experimentamos we shalom, experiment shalom. nós experimentamos a paz. We experiment the peace. Aonde você precisa essa Where do you noite need tonight? perguntar para Deus, Ask the porque Lord. muitas vezes nós não Because a perguntamos. lot of times we don't even ask. Às vezes até uma viagem. Maybe it's a trip. Você vai fazer uma You're viagem, going to do a trip. você vai fazer uma compra You're going to significativa. purchase something significant. Você tem consultado a You have Deus? to ask God. Você tem falado, Have you Deus, vem o asked teu him? governo? Have you said, God, is Você this tem your government in my consultado a life? Deus sobre o seu filho? Ask him about your child, Sobre a sua filha? your daughter, Sobre your as suas son, decisões? your decisions. Deus quer estar envolvido. God wants to be involved. E eu escutei isso do Espírito Santo. And I heard this from the Para Spirit falar isso para to você. say this to Ele you. quer estar envolvido He wants nas to be decisões involved pequenas da in sua the small vida, decisions nas of your grandes life, decisões, in the big no decisions seu of your acordar, life, no seu in your dormir, no seu waking and in your levantar. sleeping, Ele your rising quer and in your estar com lying.
você. He wants to be Ele with quer you. direcionar a He sua wants to vida. direct your life. E à medida que você se rende à And voz as you dele, surrender to his shalom, voice, shalom, paz, peace, harmonia, harmony, glória, glory, prosperidade, prosperity, a alegria do Espírito joy of the Santo, Holy Spirit, a justiça de the Deus. righteousness of God. Aleluia, você quer isso na sua You want vida? that for your life. Então você tem que obedecer. So listen, obey the voice. Eu te contei um of God. exemplo aqui onde que eu não I told estava you an obedecendo example where I wasn't obeying. e as coisas não foram muito And bem things para did mim. not go well for me. Mas quando você But obedece, when you obey, a gente tem a paz de Deus. we have peace. Não que não vai ter It doesn't dificuldades, mean there's not going to be hardship. não que não vai ter guerra, It doesn't mean there mas won't nós be vamos war. ter a presença. But we'll have his presence. Agora olha só, essa aqui é a vida de Davi. So that was David's life. Vamos olhar um pouquinho a vida do Senhor Jesus. Now the Lord Jesus' life. Olha só. Olha o que Jesus falou, João 5,19. In John 5:19, O filho não pode fazer nada de si mesmo, the son cannot do anything on his own, faz somente o que vê o Pai but only fazer. what the Father does. É Deus falando. It's God speaking. Olha a humildade Look de at the Jesus. humility of Jesus. Deus Jesus falando, eu só faço o que eu vejo is meu saying, Pai I fazer. only do what the Father says. for João you. 8, 28 29. John 8:29. Jesus falou, eu nada faço de Jesus mim said, mesmo, I don't do anything on my mas eu own, falo exatamente but I speak o exactly que o Pai me what the ensinou. Father teaches me. Aquele que me enviou está The comigo. one that sent me is with me. Ele não me deixa He sozinho, doesn't leave me alone, pois sempre eu faço because I always do o que lhe agrada. what pleases him. Eu faço o que lhe agrada. I do what pleases him. Lucas 22, 42. In Luke 22:42, Jesus falou, Pai, Jesus said, Father, ele estava no Getsemane he orando, was sabia in que ia morrer na Gethsemane. cruz. He knew he was going to die on the cross. Se possível, afasta de And mim he esse said, if it's cálice. possible, take this cup from Como me. homem, eu não quero morrer na As a cruz. man, I don't want to die Eu não on the quero cross. sofrer na cruz. I don't want to suffer. Eu não quero perder a presença I de don't want to Deus. lose the presence of Mas não God. seja feita a minha But vontade, not my will, mas a tua but your vontade. will. Até aonde você tem obedecido a Where have Deus? you, up until what point Até have you aonde obeyed você fala assim, God's eu voice? sei que a palavra diz Up isso, until what point aí eu have you sei que o said, I Espírito eu know estou ouvindo, His word and mas His de repente Spirit, Deus fala, but then God says, do this, and you're tá like, dando "Oh, pau aqui, peraí. I don't know if I'm Ah não, aqui eu não hearing entendi não, correctly. deu rádio, deu I don't problema. know if I'm hearing correctly." O tão interessante é radio quando a has gente tem error. dificuldade, When we have a de obedecer a difficulty palavra in obeying revelada de the word Deus, that's revealed from ou algo God, que o Espírito Santo or fala something para that the Holy nós, Spirit speaking, Ele tem compaixão de He nós. has compassion A gente on pode us. chegar para Ele e falar, Deus, você me pediu para fazer isso, está difícil. we're saying, God, Eu I não see you're quero. asking me to do this, but this is hard. Jesus falou isso. This is hard. Jesus Jesus falou. did that. Jesus Falou, did Deus, that. He said, afasta esse God, cálice de take mim. this cup from me. Mas se não der, But if it doesn't work, eu vou fazer a tua I'll do what vontade. you want me to do. Às vezes a gente pode fazer isso. We can do that. Nós podemos falar We com can Deus. totally do that, yes. E muitas vezes Deus ele muda. And God changes sometimes. Eu sou o Senhor e não mudo. He says, I am the Lord. Mas muitas I don't vezes, porque change. Deus ouve as But nossas sometimes orações, when He hears our prayers, Ele permite, He permits porque Ele se importa. because He cares. A única coisa que nós não podemos fazer The only thing we can't do é aquele coração is independente. have that independent Porque o heart. problema do ser humano Because the human é o problem coração is independente. the Eu vou independence. fazer a minha vida do meu I'm going to do jeito. my way. Eu não quero consultar I don't Deus. want to consult with God. Isso não é bom, isso That's gera not morte. good, and this releases Aleluia. death upon your life. Amen. Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus, full of the Spirit, Lucas 4:1, in Luke 4:1, foi direcionado went para o deserto. directed to the desert. Ele falou, o Espírito de Deus está And sobre he mim. said, the Spirit of the Lord is upon me. Sabe qual que foi o resultado disso tudo? The result of all of O this, castigo que nos traz shalom. the punishment that was Estava upon sobre him ele. brought A us obediência shalom. de Jesus His hoje obedience traz shalom para você. brought shalom to Não é que a you gente and tem que me. fazer a nossa obediência We na don't nossa have to própria do força. in our own strength Jesus the já obedience. fez. Jesus already did it. Eu tive um vizinho essa semana passada I had a neighbor last week. e ele comprou uma He bicicleta bought a bike, elétrica, electric sabe? bike. Aí ele chegou com as filhinhas He dele. came with his daughters on the Ele falou, bike. olha que legal minha bicicleta. I said, "Look at my Agora eu bike, posso so andar, eu cool. posso Now I can subir. go hard Aí eu falei, eu places." posso dar uma I voltinha? said, "Can I ride Ele on falou, it?" pode. And he said, Peguei "Yeah." a bicicleta. So I got on the bike. Praticamente você não tem que fazer You força, don't você have faz se to você do any- quiser. You don't have to do any Comecei a effort. andar assim no bairro And I started to go all around Falei, the que neighborhood, bênção. and I was like, cool. e eu tava tendo uma conversa com a And I Amber was talking to Amber. e a gente tava falando, ó, tem tanta coisa que Deus botou pra gente fazer. I said, there's so many things Ah, that será God que nós has vamos us do. nós Are we vamos gonna conseguir? handle it? Are we going to handle Aí eu it? falei assim pra Amber,
And then I said to O her, apóstolo Paulo falou, the Apostle Paul said, não eu, mas a graça de Deus. not me, but the grace of É a God. mesma coisa de você pegar uma bicicletinha. Same thing you get on Nós that temos que bike. pregar na igreja, We have to preach nós on vamos the entrar na church. bicicletinha We're do gonna get on the Espírito. bike of the Spirit, and we're gonna E pelo fly. poder de Deus, Deus vai nos dar a palavra. The Spirit of God Nós não is gonna precisamos give us pedalar na the nossa word. força. We don't have to do it Eu in tenho que our fazer strength. 3 reuniões amanhã. 3 meetings O que eu tomorrow. vou falar? What am I gonna say? Deus vai prover. God's gonna make Deus the vai way. prover. O God's nome de gonna Deus do é it. Jeová His name Jiré. is O Jehovah Senhor Jireh, há de the prover. Lord that provides. Não deixe a sua Don't let your limitação humana limitations bloquear o sobrenatural de block the Deus. supernatural of God Será in que eu your tenho que life. parar de fazer isso? I have to stop Será que eu não doing this? consigo fazer Can I isso? do this? No Can I meu make momento it? de oração, sabe o que Deus falou para In mim? my time of prayer, God said to me, Não fale isso. don't do that. Don't Porque não say é that. você. Because it's not me. É a minha graça It's not em you, você. it's my grace Por acaso in you. você acha que você, qualquer área que você está experimentando Any shalom, place that you're not experimenting bonitão da shalom, bala chita, you're- você acha que é você? You think it's just you because you're so cool? É a minha graça It's na sua my vida, grace in é a your minha life. presença It's na my sua presence vida, in é your o meu life. poder na sua It's my vida. power E o in meu your life. desejo hoje It's my é ver desire o poder today na sua to família, see God's o poder power in de your Deus, a family. glória, o It's His shalom, glory and a shalom. alegria do Senhor. The joy of the É Deus Lord. chegando nos seus filhos e God trazendo coming to your restauração. children and bringing Eu quero ver o seu restoration. chamado. I wanna see Eu your quero você calling. cumprir o seu I wanna chamado. see you fulfilling A the pior calling of God in your tragédia life. The worst que um homem tragedy pode that a man enfrentar can have é in ele his chegar life. diante de Deus To go before the Lord. e ele não cumpriu o chamado. Not Existem fulfill his chamados. calling. You have a calling on Existem your algumas life. pessoas que talvez There's por causa da people that have- religião Because of religion, você está desanimado com you're Deus. discouraged with Você the Lord. está assim preocupado. You're worried. Deixa eu falar uma coisa para Let me say você. something to you. Esse é um novo dia. This is a new Esse day. é um novo dia. This Deus is está a fazendo new algo day. novo. God is doing something new. As cadeias da religião já se quebraram. chains of religion are O broken. poder do Espírito Santo The está power of the Holy presente. Spirit is here. E Deus vai fazer algo novo, And God's fresco. going to do something new Aleluia. and fresh. Amen? Quando Jesus se submeteu ao governo do Pai, When Jesus submitted to the government of his Shalom Father, foi liberado the para toda a shalom humanidade. was released for all humanity. eu quero te mostrar aqui And I want to show you a igreja primitiva, the first church, o governo de the Deus government of the Spirit of God expande. expands. Eles eram guiados They were led pela palavra, by the Word, pelo Espírito. by the Spirit. Atos 13:2. Acts 13, verse 2. Enquanto adoravam e jejuavam, While they were worshiping and fasting, disse o Espírito Santo: the Holy Spirit said, separai para mim Paulo e Barnabé separate from me para a Paul obra and que eu Barnabas os tenho for the chamado. work I have called them to do. E puseram as mãos They put laid hands upon e them enviaram and eles. sent them. Sabe o que aconteceu? Do you know what happened? O evangelho The gospel foi pregado para os was gentios. preached to the As nações Gentiles. se The converteram nations became saved porque o Espírito Santo because disse: the Holy Spirit said, separai para mim Paulo separate from me Paul e and Barnabé. Barnabas. Será que nós temos Have ouvido we heard a voz do Espírito the Santo voice of para the Holy você, Spirit for your life? falando o que Deus te What separou God para has fazer, separated you to do. separando nossos irmãos da Separated nossa our igreja? brothers and our church and our sisters. O governo de The Deus government of na God igreja. in church. Você sabe o que aconteceu Do you know what happened? com esses dois homens pregando o With these evangelho? two men that preached the O gospel. evangelho começou a ir para os gentios The fora gospel de began Jerusalém, to que a expand igreja to the começou ali Gentiles. em Jerusalém, né? The Só church judeu. started in Jerusalem, only with Jews. Aí ela começou a se expandir para And os it began gentios. to expand to the Gentiles. Tiveram tantos gentios sendo salvos There were so many Gentiles becoming que saved deu um problema that enorme. there was a huge problem. Você sabe o que aconteceu? You know what happened? Os judeus começaram a ficar muito incomodados, The Jews got bothered porque eles tinham 600 regras. because they had 600 rules E eles tinham tradição, and cultura, gente. traditions. Cultura The de Deus. culture was a E tradition. aí eles falavam, mas aquele pessoal ali não lava a mão. People don't wash their Eles hands. estão comendo porco. They eat pork. E o Espírito Santo desceu sobre The Holy eles. Spirit's coming E eles estão upon them. experimentando a glória de They're Deus. experimenting the Está tendo glory of milagre, God. está tendo There's cura. miracles, there's healing. Mas eles não são judeus. But they're not O Jews. que está acontecendo?
acontecendo? What's happening? Teve um problema enorme. There was a huge problem. Ficaram muito They were incomodados. very bothered Ficaram and ofendidos. offended Porque eles eram muito apegados. because they were very. Aí eles fizeram um grande Stuck in their concílio ways. no Atos capítulo 15. So they did this great thing in Acts 15. E a gente pode achar que isso é pequeno, mas isso era And we enorme. can think this is not a big deal, Isso but era it's a huge enorme. deal. It's a huge deal. Nem tem um exemplo na nossa sociedade hoje In para our falar aqui. society, we don't even have something to compare it to. Mas olha como que esse problema enorme foi But resolvido. look how this enormous problem Atos was solved 15:28. in Acts 15:28. Pareceu bem It looked good para o Espírito Santo to the Holy e Spirit para nós apóstolos. and to us, the apostles. Não vamos colocar esse fardo nos gentios. We are not going to put the burden on the Gentiles. Você não precisa You don't need virar judeu para ser to cristão. become a Jew to be saved. Pareceu bem para o Espírito It was Santo. seemed O good to the Espírito Holy Santo Spirit. governando a The Holy igreja, Spirit governing- resolvendo os problemas da The igreja. Holy Spirit governing the church. E aí sabe o que aconteceu? And you know what happened? Shalom na igreja. Shalom in the Shalom na church. igreja. Shalom in the A church. igreja floresceu. The church A igreja flourishing. crescia. The church Eles growing. repartiam os pães. They shared and broke bread. Graça estava sobre Grace eles. was upon Milagres them. aconteciam. Miracles were happening. A igreja crescia. The church was growing. Agora outro exemplo. Another example, Paulo Paul foi pregar o evangelho na Ásia. went to preach in Asia Atos 16, in Acts 6. 16:6. E aí Paulo falou, vou pregar o evangelho é bom, né? Tem que And pregar Paul para said, todo I have mundo. to preach, it's Tá good, certo. preach the gospel, I have to go preach. Paulo foi pregar na Ásia. So he went to preach in Atos Asia. 16, In 6. Acts E o 16. Espírito Santo impediu Paulo de And the pregar Holy na Ásia. Spirit prohibited Paul. Paulo from não vai going. pregar na He Ásia, said, no, não. you're not going to go Quem é there. o Senhor da igreja sou eu. Who's the Lord of the church is me. Eu quero que você vai pregar lá na And I Europa. want you to go to Europe. Aí de repente Paulo tentou de novo. So Paul tried again. Paulo estava assim, não, peraí, ele não He was deixou eu like, pregar aqui, "No, deixou eu ir um pouquinho para we lá. go this way. Deus impediu de novo. And God said, no, you're not going there. E aí Paulo falou, Deus, And then Paul said, o que o Lord, Senhor quer que eu faça? what do you want me to do? Aí Paulo teve um sonho. And then God E no gave him meio a da dream. noite tinha um homem da There was a Macedônia. man from Falou, vem Macedonia pregar aqui para nós. that comes here, Vem pregar aqui preach para to nós. us. Come preach E to Paulo us. falou, eu tenho que ir para And Paul said, Macedônia. I need to go to Paulo foi para Macedônia, So he went to Macedonia. pregou o evangelho. He preached the E um gospel. grande avivamento And there was a aconteceu, revival that porque ele happened ouviu a because palavra he de Deus. heard the word of God. Essa é a nossa fé. This is the faith. Aqueles que são guiados pelo Those that are Espírito de led by the Deus, Spirit of God. esses são os These filhos are de the Deus. sons of God. Você pode ser You guiado can pelo be led Espírito by the Santo. Spirit. Esse não é o privilégio do pastor. This is not just a Esse não é o privilege privilégio do for a pastor or a profeta. prophet. Esse não é o privilégio do irmão It's especial. not just a special brother Esse é um that's privilégio anointed, seu. but it's for you. Receba essa palavra. Receive it Seja tonight. guiado pelo Be Espírito. led by the Creia que Spirit Deus of vai te God. mostrar Believe that He's gonna o que speak eu vou to falar you. para minha He's gonna filha, para show o meu you what to filho. speak to your Se eu kids. devo ir ou não. If you should or you Eu vou shouldn't fazer go. um grupo If you pequeno ou should do não. a small group Se or eu vou not. pregar If you ou should não. preach or not. Deus, para quem que o Senhor quer que eu pregue o God, what evangelho? do you want me to? Who do you want me to preach to? Muito interessante. Very interesting. Pessoal que conhece um pouco da minha história, eu já plantei You know igreja a no little bit Brasil. my story. I planted Aí eu a vi, church fiz in um Brazil. mestrado, estava I trabalhando. did a master's degree and I was Tive working. algumas oportunidades que eu I preguei. had some opportunities to E eu estava preach, mostrando para Ender. and I was showing Tem mais ou menos. Eu tenho a Amber, data escrita aqui. a date that's written Acho que tem um down ano e pouco. about a year. Eu estava ali no meu momento de And I was oração. praying, Curtindo a presença de Deus. having a great time Tomando with a God, Santa Ceia. having the Oh, Lord's Deus, Supper. e Deus falou And comigo. God spoke to me. Eu tenho uma nova oportunidade I para have você a new pregar o opportunity evangelho. for you to preach the gospel. E nesse tempo você vai estar pregando o evangelho. This time you're going to be speaking the gospel. E eu não poderia imaginar And I couldn't que a gente imagine ia poder ter o grupo de guerreiros, de homens, que eu That- estaria hoje aqui pregando a palavra para você, em grupo, servindo a Deus. that Mas we sabe, would have a group with men where I would be speaking. mas sabe o que acontece? But you know what happened? Deus, God, quando Deus está agindo, when God's moving, ninguém pode impedir. nobody can Sabe o que have it Jesus away. falou? You know what Jesus said? Da mesma forma que o Espírito Santo está sobre mim, The same way that the Holy Spirit is upon o me, conselheiro vai ser enviado. the counselor will be sent. Ele vai te anunciar as coisas que hão And de he vir. will announce to you the things that are to Ele vai te come. lembrar de toda a palavra do And he livro. will remind you of what's written. Eu não sei, mas quando eu leio a palavra, When I read the word, queima no meu it coração. burns in my heart. Isso é a presença do Espírito This is the Santo. word- this É quando a gente presence lê a of the Holy palavra, Spirit. When we read quando the nós word. encontramos, When we join together. aleluia, Amen. uma igreja governada pelo Espírito.
A church that's governed by the Holy Spirit experimenta shalom, has shalom, experimenta crescimento, unidade e has avanço. growth, unity, and advancement. Hoje, Today, eu acredito que tem shalom de Deus para sua there's vida. shalom available for your life. Existe hoje Today, there a is presença de Deus the na sua presence of vida. God in your life. Aleluia. Eu queria te convidar para ficar de pé. I wanted to invite you to stand. Eu nunca consigo terminar tudo, mas isso é bom, né? I can never finish everything, but I guess that's a good thing. Eu queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Eu queria que nós tivéssemos um momento assim de honestidade. I Hoje é até wanted us to have interessante. a moment of honesty. O Alexandre até no início aqui, ele, começando o culto, ele falou para a gente ter When Alex started the service, he que às said, vezes é difícil ser uma vida de ansiedade. for us to give our anxiety. Às vezes é It's hard not to difícil have anxiety. a Sometimes gente it's hard entregar uma área da nossa to vida. surrender areas of our life. Existem algumas áreas que são dolorosas. Maybe there's areas that are painful to surrender. Às vezes é uma área, uma doença, né? Maybe you're fighting with a sickness. Não porque a gente é cristão que a gente não tem que Just because we're experimentar Christians, doença. it doesn't mean that we can't go through hard times or sicknesses. Eu já vi tantas I've seen vezes so many times Deus curando pessoas God healing people. e às vezes eu já vi Deus não curando. Sometimes I've seen Eu não God consigo te healing. explicar. I can't explain. Eu já tive o privilégio de ver Deus se movendo. I've seen God moving, Eu já vi Deus restaurando casamentos. restoring marriages. E eu já vi às vezes que casamentos que And não I've foram restaurados. sometimes seen marriages not being restored. Mas uma coisa eu posso te But one falar. thing I can tell you, Deus deseja God desires. fazer o bem para você. Do good. Deus deseja te curar. He Deus wants deseja to- restaurar o He seu wants to casamento. restore your marriage. Eu acredito And I believe que a pergunta que a gente deve fazer, the question that we should ask Deus, aonde is, where o Senhor não tem reinado na minha vida? has the Lord not E reigned talvez seja and ruled humilde in o our lives? suficiente And maybe be humble enough que possa ser que existe alguma área that it could be that there's an area que eu preciso me render, that we need to surrender. porque eu quero mais da paz Because de we need Deus. more peace. of Eu quero God in our mais do life. shalom. More shalom. E quando você estiver experimentando shalom na sua When vida, you are able to have the shalom of God in your life, você caminha em humildade, you walk humbly porque é a graça de Deus na sua because of vida. the grace of God in your Se life. por acaso hoje você está aqui, If today you're here, você pode falar assim, olha, and you can say, na minha vida é só bênção, é só "My vitória life, I hoje. only have victory." Glória a Deus. Glory to Amém. God. Hallelujah. Não tem problema nenhum, There's glória a no Deus. problem. Que você possa ajudar a orar para alguém. Can you help someone? Mas se Pray for você them. está aqui nessa noite But if you're here tonight, e você sente, olha, o meu casamento está I think quebrado, my marriage is broken. a minha vida emocional está My difícil, emotional life is hard. eu estou sofrendo com pensamentos de I'm ansiedade. suffering with anxiety. Eu quero anxious falar, thoughts. até, às vezes você está falando, olha, o meu corpo está Maybe doente, you say my body eu is preciso de cura. sick and I need healing. Eu quero te falar, o nosso Deus é Jeová Rafa, o Senhor que sara. Ele é o Senhor que cura. He is Jehovah Rapha. Ele é Jeová Shalom. Jehovah Shalom. Ele é o nossa He is our paz. peace. Eu queria te convidar And I want to invite you para orar. to pray. Se isso é você, eu queria te If that's dar you, liberdade I para vir give aqui you para frente. Freedom to come up here. to Não, the você não front. precisa vir, mas se You você can't está assim, come. olha, eu tenho You're alguma welcome. coisa na minha vida que eu quero You're orar. welcome to come here. Tem uma área que You eu have a quero place uma in oração your heart. especial. Eu queria que In your você life viesse that para you cá. want a prayer. Queria We que will nessa pray hora for você you. fechasse os seus olhos. We want to pray for you. We want to agree with you. Close your eyes Consulte ao Senhor. and seek with the Lord, consult with the Lord. Pai, venha o teu reino. Lord, let your kingdom come. Seja feita a tua Let vontade. your will be done. Deus, nós oramos nessa noite. God, we pray tonight. Venha o teu reino, Deus. Let your kingdom come. Deus, nosso desejo Our desire é que, como Davi, is like David, rei poderoso, the powerful king, ungido, anointed. mas mesmo assim te consultava, But even though he consulted with you, deveria eu subir should I go para derrotar os to filisteus? defeat the Philistines?
Deus, a tua palavra hoje diz Your word today says que o Senhor veio para nos dar vida e that vida you came to abundante. give us life and life Deus, nós abundant. oramos para que cada pessoa aqui esta noite venha receber da vida do Senhor. Receive the life of God. Receba da vida do Senhor. Receive the life of God. Aonde há áreas mortas da sua vida, eu libero vida sobre a sua vida. Life upon you right now. Haja vida no nome de Life Jesus. upon you in the name of Jesus. Todo espírito de enfermidade, Every spirit of infirmity, nós repreendemos no nome de in the name Jesus. of Jesus. Toda opressão Every oppression, seja quebrada no nome de in the name Jesus. of Jesus. Ser livre You're free. em nome de In the name of Jesus. Jesus. Em nome de In the name Jesus. of Jesus. Toda mente perturbada Every mind that's por tormented, pensamentos ansiosos, anxious nós thoughts, repreendemos esse espírito no nome de Jesus anxiety in the e name. declaramos que sobre a sua mente We declare over your mind, existe paz de there's Deus. peace right now. Jesus reina Jesus reigns pela palavra de through Deus. His word. Deus, God, venha o teu reino. may your kingdom come. Venha o teu reino. Kingdom come. Venha o teu reino, May your Senhor. kingdom come, Lord. Deus, como o Senhor Jesus, Like Jesus. Ele falou: tudo que eu faço é para agradar ao Pai. Everything I do is to please my Que esse Father. mesmo Espírito May the esteja em same nós. Spirit be upon Se us. você deseja isso, eu queria You te convidar a desire that, I levantar want suas to mãos invite para os you, raise céus your hands to heaven pela fé by faith. e clamar a Deus. Cry out to God. Deus, eu quero ter esse Say, coração. God, I want to have Eu that quero ter esse heart. coração de Jesus. I want to have the same heart as Ele Jesus. apenas falava o que ele All ouviu o he Senhor said is falar. what he heard you say. Ele apenas movia He only moved quando o Senhor movia na when you frente. moved in front of Deus, him. nós estamos cansados God, we're tired de um movimento of a religioso. religious movement. Nós estamos cansados da glória do homem. Of man's glory. Venha a tua glória sobre May a your terra. glory come Venha a upon tua us. glória sobre a May nossa your glory vida. come upon our lives. Assim como João Batista Like clamou: John the Baptist menos de cried out, mim "Less of e me, mais de ti, more of Senhor. you, Jesus." Nós queremos a tua We want presença. your presence. Nós queremos a tua We glória. want your glory. Nós queremos a tua direção. We want your direction. Nós queremos a tua voz. We want your voice. Porque a tua voz é poderosa. Your voice is E quando a tua voz é liberada, And when your Senhor, voice is released, existe vida, existe there's shalom. life, there's shalom. Então nós liberamos So we release sobre cada família, sobre upon cada every pessoa family, que está every aqui, person that's here. o shalom de Deus, a paz de Deus, a harmonia de Deus, o governo de Deus, o poder de Deus. Nós quebramos nessa hora toda a cadeia do pecado, toda a cadeia da opressão na sua vida. Seja quebrada pelo poder do nome de The Jesus. power of Jesus. No nome de In the Jesus. name of Jesus. Aleluia. Tu és o rei.